Fala, torcida vascaína, a gente está de volta com o nosso canal com aquele vexame de ontem contra o Sampaio Corrêa, né, cara? E também vexame interno no Vasco, cara. O Vasco tinha encaminhado a venda do GB para o Fenerbahçe da Turquia, mas algo impossibilitou o negócio de acontecer e isso é incompetência do Vasco. Essa não transação do jogador para o futebol turco, você vai entender isso no nosso vídeo. Vamos descascar muita coisa aqui em cima dessa fraquíssima diretoria e a situação do Payet, cara. Será que vale realmente a pena renovar o contrato desse jogador que não joga nada, não entrega absolutamente nada dentro de campo, né? Muita coisa pra gente falar hoje, mas antes de começar, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho aí pra você receber os vídeos aqui no nosso canal. Bom, pessoal, ontem o Vasco maravilhosamente empatou com o poderosíssimo Sampaio Corrêa, jogando um futebol finíssimo, né, cara? Um futebol digno de estar na Libertadores, de lutar por título brasileiro, como sempre foi prometido ao torcedor vascaíno, mas só que não, né, cara? Infelizmente, a diretoria do Vasco aí vem afundando o clube cada dia que passa, tá escancarado a necessidade de reforço e faltam apenas 17 dias para o fechamento da janela de transferências e nenhum atacante foi contratado. Elenco muito fraco, péssimos reforços contratados. Eu acho que eu só gostei do Tietê. Realmente, velho, não tem condição alguma essa diretoria do Vasco continuar trabalhando no nosso clube. O Pedrinho acha que ele é o novo Bandeira de Melo, né, cara? Fez milagre lá na Mulambada. Ele acha que ele vai fazer o mesmo no Vasco, né? Só que o Pedrinho tem que entender que assim como eu sou torcedor, você é torcedor, ele também é torcedor do Vasco. Mas pessoas normais, torcedores normais, sabem que não tem condições de serem presidentes do Vasco, né? Mas o Pedrinho, acha que mesmo ele sendo um torcedor comum do Vasco, por mais que ele tenha sido ídolo do Vasco, mas ele é um torcedor comum do Vasco, ele acha que ele tem condições de ser presidente do nosso clube. E não tem, cara. Tá escancarado. Ele não tem a mínima condição de ser presidente de um clube de futebol, não somente do Vasco, mas de qualquer um clube. Porque ele vai reunir os seus amigos da pelada e colocar sempre lá dentro do clube para trabalhar. Como que isso vai funcionar? Como que você vai ter um scout que vai conseguir achar jogadores no mercado se é amigo de pelada que está lá dentro? Como que você acha que um time vai funcionar se o seu diretor técnico é seu amigo de infância? Como que você acha que o seu diretor executivo estava no América de Natal, vai conseguir contratar bons jogadores para o Vasco? Não tem condição, cara. É lamentável você ver o Vasco na mão dessas pessoas. Eu acho que até na gestão do Campelo tinha mais profissionais gabaritados do que na do Pedrinho, cara. Isso aí, pra mim chegar a falar isso aqui, mano, é porque a situação tá muito feia. Não tá bonito o Vasco, cara. Muito pelo contrário, tá todo desorganizado. Não era organizar o clube, não era reestruturação do Vasco, isso ia levar um certo tempo, mas cadê, cara? Já era pra ter o mínimo do mínimo, que são profissionais competentes dentro do Vasco, e isso não existe dentro do clube. Começando pelo próprio presidente. Essa é a nossa situação hoje, cara. Muito preocupante. O problema é extra-campo, é muito maior do que dentro de campo. O campo grita, mas as pessoas tampam os ouvidos, né? Não adianta somente o Felipe Maestro passar a mão na cabeça, ficar nervoso, mas quem manda, quem dá a canetada, ó, não tá nem aí, mano. Não faz nada, não tem criatividade. Como disse o Eric Faria, meu amigo, atingiu até mesmo o comentarista que torce pro nosso rival, mano. O Eric Faria destrinchou tudo o que o torcedor vascaíno acha. O campo está gritando por reforço. A diretoria não tem dinheiro, todo mundo sabe. O Vasco não tem tanta grana assim. Mas cadê a criatividade? O Vasco é um time gigante, não pode ficar à mercê de apenas um esquema tático, com apenas jogadores com mesmas características. Não tem jogadores que vão mudar a característica de jogo do Vasco. O técnico olha para o banco, acaba sendo xingado pelo torcedor, e ele olha lá e não tem condição, velho. Tem Maxime Domins, tem Jean Davi, tem o Payet que não joga mais nada, ex-jogador em atividade, e tem outros jogadores jovens da base que ainda não se firmaram nos profissionais. Como que o Vasco vai dar certo com esse tipo de elenco, cara? Não tem jogadores que vão decidir partidas pro Vasco. E tão pouco no time titular, só tem o Verratti, cara. Não aguento mais ver jogo do Vasco toda hora a bola no Piton para cruzar pro Verratti. Não dá, mano. Isso é muito pouco. Isso nem time de Série C tem esse tipo de repertório. Tem muitos times que conseguem jogar muito mais. Hoje, se o Vasco for jogar, por exemplo, com o Juventude, que está na primeira divisão, vai tomar uma goleada humilhante, vai ser amassado. Porque até mesmo esses clubes menores que estão na primeira divisão hoje, tem times mais qualificados do que o Vasco, tem jogadores com características diferentes do Vasco, cara. Quando o Vasco enfrenta um time que tem um pontinho ali, que faz um certo barulho, consegue incomodar, o Vasco sofre bastante.
Ontem aquele jogador lá do Sampaio Corrêa era ridículo. Vi até torcedor do Vasco pedindo aquele cara no Vasco. Cara. Era ridícula a atuação daquele jogador. E mesmo assim, ele causou um certo alvoroço ali na zaga do Vasco. Tentou rabiscar ali, fazer alguma coisa diferente. Algo que o Vasco não tem, um repertório que o Vasco não tem. Para incomodar o adversário também. Vai jogar com a mulambada? É 5-6, meu amigo. Não se prepare aí para empate, para vitória, mano. É 5-6 na bagagem aí. Mais uma goleada nas costas do Vasco. Infelizmente, isso respinga lá na diretoria que eles são os maiores culpados disso tudo. E para mim o maior culpado se chama Pedrinho. Ele é o maior culpado. Ele que mantém Marcelo Santana, um baita incompetente no Vasco. Ele que trouxe seus amigos para trabalhar no Vasco. Com certeza aí é muita incompetência e nada muda dentro do clube, né? Infelizmente ontem, um resultado terrível para o Vasco. O Vasco tem apenas 58% de chance de classificação. Vai perder os dois clássicos, goleada para o Flamengo e goleada aí para o Botafogo. Pouquíssima chance de se classificar às semifinais aí do Campeonato Carioca e torcer para pegar uma Taça Rio para jogar o ano que vem a Copa do Brasil, porque depender de brasileiro com esse time aí, meu amigo, 16º é troféu. Sul-Americana, esquece. Isso se não for eliminado já na primeira fase, na próxima semana, na Copa do Brasil contra o União Rondonópolis. Porque dessa maneira que tá jogando, o empate não serve mais, cara. O empate não classifica mais o Vasco. Só a vitória classifica o Vasco. Nesse jogo de terça-feira, na semana que vem, na Copa do Brasil, se não vencer, o Vasco estará eliminado da Copa do Brasil na primeira fase. Já em fevereiro, o Vasco corre seríssimos riscos de ser eliminado da Copa do Brasil e praticamente jogar no lixo a sua temporada, né? Por conta de incompetência do seu Pedrinho, né? Porque é ele que manda lá, meu amigo. É ele que não consegue contratar um mísero atacante pro Vasco. Eu fico pensando, mano, o Vitória não tem dinheiro, o Sport não tem dinheiro, o Ceará não tem dinheiro, o Juventude não tem dinheiro, mas se você for olhar, todos eles conseguiram contratar jogadores que podem agregar ao seu elenco, né? Podem fazer algo diferente ali. O Vasco nem isso consegue. O Vasco é um time grande, muito superior a esses times, tem uma renda muito superior a esses times, mas não tem organização, não tem criatividade e não tem competência. E o que a gente está vendo é muito preocupante, não é fácil. Ah, tem que ter calma. Ah, não tem que ter calma não, meu amigo. Nessa daí o Vasco caiu 4 vezes para a segunda divisão, ficou 5 anos aí jogando Série B, teve um ano que não conseguiu subir. Com certeza aí, meu amigo, não tem como ter calma. O Vasco é um time muito grande, uma torcida gigantesca que sofre, nada muda. Eu comecei esse canal aqui em 2019, mano. Nunca vi uma temporada boa do Vasco, cara. A melhor temporadazinha que a gente teve aqui foi o ano passado. Antes disso não teve nada, cara. Sempre sofrendo aí com esse time aqui, mano. Desde 2019, olha quanto tempo tem isso, cara. Já tem 6 anos que eu tenho esse canal. 6 anos, nada mudou dentro do clube. É o mesmo amadorismo. Nada muda, sempre os mesmos problemas. Infelizmente, o Vasco está longe, muito longe, de voltar a ser um time grande, porque é um time minúsculo hoje, insignificante. Infelizmente, essa é a nossa situação, né? Deixa aí nos comentários o que você acha, mano. É um desabafo, porque pra mim, ó, já chega, mano, já chega. Tá tudo errado, 17 dias para fechar a janela de transferências, não vai contratar ninguém, porque essa diretoria é muito incompetente, não tem a mínima condição de trazer reforço para esse time, a não ser que o jogador queira jogar no Vasco e traga seus amiguinhos também para jogar no Vasco, porque é difícil, mano, é muito complicado, não dá pra gente alongar tanto assim, porque a minha vontade é de sair xingando todo mundo. Bom, e entrando nesse assunto incompetência e também aí de jogadores que não vêm jogando nada, cara, o Payet não tem condição mais de ser jogador do Vasco. Eu acho que se a diretoria do Vasco tiver o mínimo do mínimo de decência, tiver o mínimo do mínimo de respeito ao clube, ela não renova o contrato com o Payet, porque o Payet não tá jogando nada, mano. Sinceramente, mano, não tem condição o Payet continuar sendo jogador do Vasco, velho. O jogador ganha 1,5 milhão pra jogar isso aí, cara. Olha o que o Payet entrega dentro de campo, cara, é muito pouco. Muito pouco. Você pega um jogador de Série C, de Série B, entrega mais que o Payet, mano. O Payet não joga mais nada, é jogador em atividade, mano. Não dá pra você renovar o contrato mais. A gente ainda achava que poderia ser uma boa pro Vasco, estender o contrato dele até o final desse ano. Olha a vergonha que é o nosso camisa 10, cara. O cara não consegue decidir jogo contra o Sampaio Corrêa. Ah, mas a bola não passa por ele. Mas ele não chama o jogo. É o camisa 10. O camisa 10 é o principal jogador de uma equipe. Ele tem que organizar o meio-campo, organizar o time, passar a bola pro Verratti, não somente tocar pro Piton, cruzar a bola, a jogadinha manjada. Não é somente isso. Bater escanteio, bater falta, não é só isso, cara. O jogador tem que desequilibrar. O jogador que veio da Europa, mano, ele não veio da Arábia, não veio da China, não veio do Japão, ele veio da Europa, ele veio do Olympique de Marseille pro Vasco. Não resolveu nenhum jogo grande pro Vasco, somente jogos com equipe pequena. Com certeza aí a gente espera
que o Payet não renova o contrato, na minha opinião. Essa é a minha opinião, pode discordar, pode xingar, se você defende, você lambe o Payet, acha o Payet o melhor jogador do Brasil, lambe aí o jogador, comenta aí se discorda aí da minha opinião, mas não tem que renovar com o Payet, é jogar dinheiro no lixo, é jogar 1,5 milhão por mês no lixo, porque realmente não dá para continuar com um jogador que não te entrega, não resolve jogo, em clássico se esconde, você nem vê. Cara, o jogo aqui em Brasília foi tenebrosa a atuação do Payet, cara. Ele jogou muitos minutos. O Coutinho saiu com 30 minutos do primeiro tempo. Ele não fez nada, absolutamente nada no jogo. Inadmissível o Vasco pagar 1,5 milhão para um jogador que não faz nada na partida, anda em campo. Infelizmente, não tem mais condição do Payet permanecer no Vasco. Espero que essa diretoria, pelo menos isso, enxergue e não renove o contrato com o jogador, que se encerre em maio. Tem outros jogadores que tem que sair do Vasco também. João Vitor, mano, tá de sacanagem, mano. Jogador horroroso. Não consigo entender do porquê desse jogador ser tão consolidado assim no time titular do Vasco. Um zagueiro horroroso, assim como os outros vieram contratados aí também pelo Pedrinho, né, cara? Complicado, né? É muito difícil, mano. Não tem condição alguma da gente continuar defendendo esse time do Vasco. Tudo tá errado. Muitos jogadores não jogando nada, muito abaixo da crítica. E, na minha opinião, tem que mudar muita coisa, porque senão vai ser um ano de muito sofrimento. Pode acontecer o pior lá no início de dezembro, né? Deixa aí nos comentários o que você acha dessa situação do Payet, se você acha que o jogador não tá jogando nada, se você acha que tem que ter mais tempo, se tem que ter calma com o jogador, né? Porque nessa daí já tem 2 anos de Vasco, eu tô tendo calma já em 2 anos, esperando ele resolver um clássico com o Flamengo, resolver um clássico com o Botafogo, com o Fluminense, jogo grande aí contra Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Cruzeiro. Nunca vejo o Payet fazer nada disso, né? Bom, e para fechar o nosso vídeo, vamos falar aqui da incompetência, mais uma vez, da diretoria do Vasco, cara. Daí isso aqui é absurdo. Se você acha que viu de tudo na diretoria do Vasco, esse daqui é um assunto bem complicado, cara. É um assunto aí que entra pro rol de micos no futebol, cara. O Vasco estava fechando a negociação aí, a venda do jogador GB para o Fenerbahçe da Turquia. O jogador automaticamente seria emprestado ao Kasimpa, também lá da Turquia. O Fenerbahçe iria colocar o jogador para ganhar mais rodagem lá na Turquia. O que aconteceu? O Marcelo Santana viajou junto com o jogador para a Turquia ontem, mas ao chegar lá no país europeu, foi realizado exames médicos no jogador para ver se ele tinha algum tipo de lesão e rapidamente foi constatada uma lesão no jogador que poderia tirar ele 10 meses do gramado. Ou seja, o Fenerbahçe logicamente desfez o negócio, não teve negociação com o clube turco e o Marcelo Santana volta com as orelhas baixas aí para o Brasil juntamente com o garoto GB, mostrando a total incompetência do departamento médico do Vasco, da diretoria do Vasco, que não previu que o jogador estava lesionado, não viu que o jogador estava lesionado. O jogador, por mais que tenha imagens na Vasco TV treinando normalmente com o elenco do Vasco, mas foi constatado lá na Turquia que ele tinha uma lesão. Até agora a gente não sabe se realmente ele está com essa lesão, somente quando ele voltar aqui ao Brasil para o Vasco fazer exames no atleta e realmente ser constatada essa lesão, mas aparentemente foi confirmado pelo Fenerbahçe que ele tem uma lesão que pode tirar ele 10 meses do gramado. E a negociação não foi adiante e melou totalmente aí, causando aí também um grande alvoroço nos torcedores vascaínos, porque o Vasco gastou dinheiro para ir para a Turquia com o Marcelo Santana e com o GB e não voltou de lá com o dinheiro do atleta vendido, né? Voltou com o atleta de volta para São Januário, cara. É lamentável, mano. É muita incompetência. Deixa aí nos comentários qual a sua opinião sobre esse assunto, porque realmente, velho, eu não vou nem comentar tanto assim, porque isso aqui, mano, já é exagero, mano. Isso aqui já é um descaso total com o clube e com os atletas, né? Deixa nos comentários a sua opinião. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu demais, tamo junto. Se tiver novidades, vamos trazer aqui no canal, hein? Forte abraço e é nóis.